Quem acompanha qualquer tipo de esporte, principalmente quem cobre um esporte como eu, adora ficar verificando números, estatísticas e etc. Quando a gente vai discutir sobre quem é o melhor, quem é o maior, não sei o que, a gente sempre cita os números dos lutadores. E eu vou citar agora um número bem especial, 2,14. Esse é o número que representa o tamanho da envergadura do Jon Jones, 2 metros e 14 centímetros, que é um dos principais responsáveis pelo grande sucesso do Jon Jones no MMA, já que essa era a maior envergadura já registrada na história do UFC. Mas essa história acabou de mudar, pois apareceu alguém com uma envergadura maior do que a do Jon Jones, um gigante cubano de mais de 2 metros de altura que promete tocar o terror no peso pesado do UFC. Senhoras e senhores, no Conto das Lutas de hoje, vamos falar de Robelis Despain, o novo monstro do UFC. Robelis Despain nasceu em agosto de 1988 em Santiago de Cuba, onde começou a treinar artes marciais desde os 9 anos de idade, treinando Taekwondo. E depois de 7 anos treinando, o The Big Boy, como foi apelidado, conseguiu uma vaga na equipe nacional de Taekwondo em Cuba. E a partir daí, o seu sonho passou a ser competir nos Jogos Olímpicos de Taekwondo, seguindo os passos do seu grande ídolo, o também cubano Angel Valodia Matos, que ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Sydney no ano 2000. Aos 24 anos de idade, Robelis participou das Olimpíadas de Londres em 2012 e terminou em 3º lugar, medalha de bronze. Não foi o ouro que ele tanto sonhava, mas ele mesmo disse que estava muito satisfeito em trazer esse prêmio de volta para o seu país, de volta para Cuba. Com o passar dos anos, Robelis conquistou outros campeonatos, outras medalhas, chegou a conquistar medalhas de ouro, não nas Olimpíadas, mas em outros campeonatos. Só que apesar do grande sucesso, aos poucos ele foi perdendo interesse pelo Taekwondo, principalmente pelos problemas que aconteciam em Cuba. Ao mesmo tempo, seu treinador tentava convencê-lo a fazer uma transição, deixar o Taekwondo e abraçar o MMA. Só que a princípio, Robelis não gostava da ideia. Sua grande preocupação eram os nocautes. Ele mesmo admitiu que tinha medo de acabar sendo brutalmente nocauteado em uma luta de MMA. Só que os anos foram se passando, a ideia começou a amadurecer e ele começou a acompanhar também o esporte mais de perto, assistir algumas lutas. Com isso, ele foi criando ânimo, foi criando coragem e começou a perceber que ele poderia dar certo nesse outro esporte. Em 2019, ele finalmente começou sua transição, passando a treinar MMA ativamente e começou seus primeiros passos na luta agarrada. E depois de alguns atrasos por causa do início da pandemia, ele finalmente fez a sua estreia no MMA em junho de 2022, entrando no cage como um verdadeiro monstro, 2 metros e 1 de altura e 2 metros e 21 de envergadura. E lutando pelo Titan FC contra um tal de Katumba Mulumba, Robelis venceu sua primeira luta por nocaute no primeiro round, estreando com sucesso no MMA. Já sua próxima luta só aconteceria no ano seguinte, em junho de 2023. Agora, Robelis havia sido contratado pelo evento Fury FC, e em sua estreia ele conseguiu um nocaute avassalador em 12 segundos de luta. E como a luta foi tranquila, ele basicamente não foi tocado em 12 segundos, a próxima luta dele demoraria pouco tempo. 3 meses depois, ele já estava lutando de novo. E dessa vez, ele conseguiu um nocaute em míseros 3 segundos. Meus amigos, 3 segundos. Esse nocaute foi mais rápido do que a joelhada do Jorge Masvidal, que foi o nocaute mais rápido da história do UFC com 5 segundos. De novo, basicamente não foi tocado nessa luta, então 3 meses depois, dezembro de 2023, ele já estava de volta. E dessa vez a vítima recebeu uma piedade maior. Ao invés de 3 segundos, dessa vez a luta aconteceu em 4 segundos. Mais um nocaute pra conta. E com essa pilha de corpos que ele estava criando atrás dele, logo ele atraiu a atenção do UFC. Dana White deve ter sentado na mesa e falado: precisamos desse cara no UFC, antes que as outras organizações comecem a se interessar por ele. E assim, aos 35 anos de idade, com apenas 2 anos no MMA, Robelis Despain foi contratado pelo UFC. E com isso, ele superou um dos números mais mitológicos de toda a história da organização. Com 2 metros e 21 de braço, Robelis Despain passou a ter a maior envergadura já registrada na história do UFC, superando a envergadura do Jon Jones com 7 centímetros. E sua estreia aconteceu agora em
em março, no UFC 299, contra o americano Josh Parisian, e ele venceu a luta em apenas 18 segundos. Essa foi a segunda estreia mais rápida de um peso pesado no UFC, atrás apenas do Todd Duffy, que conseguiu nocaute em 7 segundos. E vamos lá, vamos ao que interessa. Carlos, esse cara vai ser campeão do UFC? Ele é realmente um monstro, não só em tamanho, mas ele tem capacidade para ser campeão do UFC? Vamos falar dos pontos fortes e dos pontos fracos que ele tem. Pontos fortes, os óbvios. Ele tem tamanho, ele tem envergadura e, claro, tem poder de nocaute. Nas mãos de uma boa equipe, um bom coach de striking, esse cara parece um diamante bruto. Ele é muito promissor. Mas vamos falar dos pontos negativos. Primeiro, ele chegou bem tarde no UFC, 35 anos de idade. Apenas um ano mais novo do que o John Jones e 5 anos mais velho do que o Tom Aspinall. Segundo, falta de experiência no esporte. Somando o tempo de todas as lutas da carreira desse cara no MMA, a gente tem menos de 1 round e meio. Isso é pouquíssima experiência. E outra coisa, apesar de ter um longo passado no Taekwondo, ele praticava uma modalidade que não tem muito a ver com MMA, apesar de ser striking. Porque, por exemplo, peguem o exemplo do Poatan e do Adesanya, que tinham um longo passado no kickboxing profissional. Porque kickboxing e MMA, apesar de terem diferenças óbvias, os princípios das lutas eram muito similares. O modelo de rounds, nocautes, pontuação e o estilo de luta em si tem muita coisa que é muito parecida com MMA. O que eu quero dizer é que um cara que veio do kickboxing tem mais facilidade em transicionar pro MMA do que um cara que veio do Taekwondo, cuja luta não é focada em nocautear o seu adversário, não tem sistema de rounds, é pontuação, principalmente o Robelis, que é do Taekwondo olímpico, onde eles usam inclusive proteção, tanto que o maior medo do Robelis na sua transição pro MMA eram os golpes traumáticos, os golpes mais pesados. Ele tinha medo de ser nocauteado, porque ele não sofria golpes pesados, esses golpes que apagam a pessoa no Taekwondo. E isso nos leva a mais outra dúvida: será que ele aguenta a pressão? Como é que ele vai lidar quando os golpes pesados começarem a entrar? Contra, por exemplo, um Derrick Lewis, contra um Sergey Pavlovich? E no chão, será que ele aguenta o wrestling do Curtis Blades, o jiu-jitsu do Jailton Malhadinho? E diferente do Poatan e do Adesanya, que até tiveram um tempo decente para se preparar para essa transição, o Robelis já tem 35 anos. Ele tem, assim, no máximo, sendo generoso, uns 4, 5 anos de competição em alto nível. Enfim, como eu falei no início, ele é um diamante bruto. Sabendo trabalhar com ele, moldando ele na academia, ele tem sim futuro. Até porque, de todas as categorias do UFC, aquela que a técnica carece mais é o peso pesado, e é onde a força e a brutalidade fazem mais diferença. Além disso, ele tem sorte que a categoria não tem muitos wrestlers, e a trocação da maioria não é de se chamar a atenção. Só lembrem de uma coisa: lutadores unidimensionais geralmente não se tornam campeões do UFC. Derrick Lewis, que basicamente só tinha uma mão pesada, não virou campeão porque perdeu para um wrestler e para um striker superior. Jailton Malhadinho, que só tinha jiu-jitsu, bateu na trave contra o Curtis Blades. Se eu fosse apostar, eu diria que no futuro ele vai chegar a ser ranqueado, mas acho que ainda tá muito cedo para dizer se ele vai ser campeão do UFC ou não. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. É isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.